Bora? Bora estudar matemática? Hoje nós vamos estudar teoria dos conjuntos, só que em formato de exercícios. Lembrando que toda teoria está no nosso canal, né? Onde tem uma playlist só sobre a teoria. Assiste antes de assistir essa videoaula as 3 aulinhas que está disponibilizada, depois volta aqui para a lista que fica muito mais fácil de entender. Então vamos lá. Vamos começar com a questão de número 1. Diz o seguinte, na questão de número 1. Descreva, por meio de uma propriedade característica dos elementos, cada um dos conjuntos seguintes. Então, o que é que nós vamos ter? Vamos pegar aqui o conjunto A e vamos representar ele de outro formato, né? Então, vai ser assim, x tá o quê? X. Aí eu vou colocar a sua característica, né? Que vai representar esse número. Então, x é inteiro. Além disso, o x é um número par e não negativo. Não negativo. Essas são as 3 características que vão representar o conjunto A. O conjunto B, do mesmo modo, ele vai ter algumas características. Eu vou escolher qual? X, tal que x é. Aí eu vou observar. Pode ser os números mais positivos menores que 10? Pode. Mas eu prefiro colocar essa característica. É algarismo arábico. Quando eu digo que é um algarismo arábico, significa que é os dígitos 0, 1, 2 até o 9. Conjunto C. O conjunto C, ele tem o seguinte, se você for observar o conjunto C, deixa eu reescrever aqui. Conjunto C vai ser, se você observar, eu tenho Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. O que é que você precisa saber nesse tipo de questão? X, tal que X é... Você tem que saber um pouquinho de história. No caso, X é nome de cidade que já foi ou é capital do Brasil. Tá aí uma característica para essas 3 cidades. Tanto Brasília, quanto Rio de Janeiro, quanto Salvador, elas são, o que é que elas têm em comum? Todas elas ou já foi ou é capital. No caso aqui, Rio de Janeiro e Salvador já foram e Brasília ainda é, tá bom? Nesse exato momento, em 2021. Vamos agora para a questão de número 2, ok, pessoal? Questão de número 2. Na questão de número 2, temos o seguinte, quais das igualdades abaixo são verdadeiras? Você vai marcar como V ou como F. O conjunto AAA, BB, é a mesma coisa eu dizer AB? É. O A eu posso repetir quantas vezes ele for, mas se eu quiser eu posso representar ele somente uma vez. Assim como o conjunto B, com o elemento B. Tanto o elemento A como o elemento B eu posso representar somente uma vez. Então aqui é verdadeiro.
O item B, é uma equaçãozinha. Eu tenho, ó, x ao quadrado é igual a 4. E eu vou ter, ele diz que é igual a esse conjunto. X, tal que x é diferente de zero. E x ao cubo menos 4x é igual a zero. Então, você vai lá e faz, ó, x ao cubo menos 4x é igual a zero. Então, vamos resolver aqui. Só que a gente tem que primeiro observar o quê? Que ele diz que o x é diferente de zero. Se ele diz que o x é diferente de zero, significa que eu posso dividir todo mundo, por x, ok? Então, fica assim, ó, x ao cubo menos 4x igual a zero. Aí eu vou lá e vou dividir todo mundo por x. Ó. Divide por x, divide por x, divide por x. Como eu dividi todos os elementos por x, não vai mudar em nada. Aí aqui, ó, eu tenho 3. Aqui tem o número 1, né? Ó, 3 menos 1 é 2. Então fica x elevado a 2 menos. Aqui, ó, vai dar para eu cancelar. Vai poder eu fazer, ó, tchatum, ó. Fica só quem? Fica só o menos 4, igual a 0. Aí, observe o seguinte, ó. Observe o seguinte. Essa equaçãozinha aqui, ó, é exatamente igual a esta que a gente fez, ó. X ao quadrado é igual a 4. Só que aqui, professor, tem x ao quadrado menos 4. É só você passar para o outro lado. Ó. Se você for passar para o outro lado, x ao quadrado é igual a 4 também. Significa que elas serão iguais. Então, neste caso aqui também é verdadeiro. Item C, ó. No item C, eu vou fazer aqui em cima. Item C. Ele diz que x, tal que 2x mais 7 é igual a 11. Ele diz que esse valor aqui de x vai ser igual a 2. Esse valor aqui vai ter uma representação, um valor. E esse valor é igual a 2. Então, a gente tem que resolver a equação. Vamos lá. Ó. 2x mais 7 é igual a 11. Equaçãozinha do primeiro grau, né? Esse, né, número não pode ficar aqui. Passa o bicho para o outro lado. Passa o bicho pelo outro lado. Se está positivo, ele vai passar o quê? Ó? Ele vai passar, ó, negativo. Se ele vai passar negativo, você pega e faz, ó, 2. Opa, deixa eu só alterar aqui. Fica 2x igual a 11 menos o 7. Porque ele passou negativo. Ó. Então, 2x é igual a 11 menos 7 é igual a quanto? É igual a 4. Nesse caso aqui, a gente vai lá e passa dividindo. Ó. X é igual a 4 dividido por 2. O x é igual a 2. Se a gente descobriu que o x é igual a 2, significa o que se o x é igual a 2? Ó, x é igual a 2. 2. Então, também é verdadeiro, tá bom? E por último, o item D. No item D, aqui eu tenho duas inequações e ele diz que é vazio, né? Então vamos fazer essas duas inequações. Agora, ó, vamos fazer assim, a primeira, a segunda e a interseção entre elas, tá? Então aqui vai ser a equação 1, aqui a equação 2 e aqui a interseção de 1 com 2. O que é a interseção? É que está neles ao mesmo tempo. Quando eu faço isso, eu vou observar, ó, x é menor do que zero. Então, vou botar aqui, ó, x é menor do que zero. Aí, menor. Aqui é o zero. E o outro é x maior ou igual. Ó, maior ou igual que zero. Maior ou igual. Maior ou igual é bolinha fechada. Porque tem um símbolozinho aqui, ó, embaixo, né, ó, do maior. Como não há interseção neles ao mesmo tempo, a sua solução será vazia.
ok? A sua solução será vazia. Lembrando que tem essas duas representações para vazio. As chaves com nada dentro ou uma bolinha cortada, certo? Então, nesse caso, é verdadeiro também, tá bom, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. Pessoal, não esqueça de deixar seu like, tá bom? Compartilha aí com os amiguinhos. Aqui tem o seguinte, ó. Dados o conjunto A e o B. Aí ele quer escreva com os símbolos da teoria dos conjuntos as seguintes sentenças. Sentença 1, 2, 3, 4 e 5. Item B. Classifique as sentenças anteriores em verdadeiro ou falso. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a sentença 1, né? A sentença 1, a sentença 2, a sentença 3, a sentença 4 e a sentença 5. Vamos fazer a seguinte observação. Quando eu digo que 3 é elemento de A, quando eu digo que 3 é elemento de A, eu estou dizendo assim, 3 pertence a A. Então, 3 pertence ao conjunto A. 1 não está em A. Quando eu digo que 1 não está em A, 1 é elemento. Como 1 é elemento, então eu vou lá e coloco 1 não está em A, então quer dizer que ele não pertence ao conjunto, ao conjunto B. 1 não pertence ao conjunto B. B é parte de A. B é parte de A. Então, B, quando eu digo que B é parte de A, B está contido no A. 4. B é igual ao A. B é igual ao A. O conjunto B é igual ao conjunto A. E 4 pertence ao conjunto B. Pessoal, antes da gente dizer se é verdadeiro ou falso, é importante a gente salientar esta parte aqui. Quando eu coloco elemento com conjunto, pertence ou não pertence. Se eu relacionar conjuntos, eu vou colocar contido, contém, não contém, igualdade, tá bom? Agora vamos analisar se é verdadeiro ou se é falso. Eu tenho aqui o 3 pertence ao A. 3 pertence ao A, o conjunto A, e o 3 está dentro, então é verdadeiro. 1 não pertence a B. O 1, eu vou lá no conjunto B, não pertence ao B. 1 não está aqui dentro nos elementos, então também é verdadeiro. O B está contido no A. Quando eu digo que o B está contido no A, todos os elementos de B, eles terão que estar dentro do conjunto A. Então, estão dentro? Então, aqui eu tenho o 4 e eu tenho também o 2. Tanto o 4 e o 2 estão dentro, então também é verdadeiro. O B é igual ao A? Não é, porque o B não tem o número 1 nem o número 3, então é falso. O 4 pertence ao B? Aí eu vou lá, o 4 pertence ao B? Pertence, então é verdadeiro, tá? Professor, como vamos falar aqui do item da terceira sentença, né? O B está contido no A? Se o B está contido no A, significa o quê? Que o conjunto B está todinho dentro do A. Então, eu vou colocar aqui o B, e vou colocar os elementos dele, que é o 2 e o 4, certo? E o A, eu vou colocar aqui por fora, o A. Como o 2 e o 4 já estão, aí eu coloco só o 1 e o 3. Tá aí a representação. O B está contido no A. Aqui é a representação de Euler-Venn, tá? É o diagramazinho. Vamos lá para a nossa quarta questão, tá, pessoal? Na quarta questão, temos o seguinte, Quais dos conjuntos abaixo são unitários?
O que significa dizer que um conjunto é unitário? Que ele só tem um elemento dentro do conjunto. Então vamos aqui para o item, o conjunto A. No conjunto A, vou colocar assim, ó, no conjunto A teremos. Veja que aqui são inequações. Se é inequações, é importante a gente fazer as linhas, né? Mas antes, como aqui é complicado da gente fazer uma análise com frações, porque os denominadores são diferentes, a gente vai fazer a divisão, tá bom? Então aqui eu vou repetir novamente, ó, x tal que x é menor do que... O que é que significa eu dizer 9 quartos? 9 quartos é eu dividir 9 por 4, que dá 2,25. 2,25. E x maior que 6 dividido por 5 é a mesma coisa que 1,2. Aí agora fica mais fácil da gente comparar, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui as sentenças, tá bom? As retas. Aqui eu vou colocar a da equação 1, aqui da equação 2, aqui da interseção entre eles, tá bom? Então, equação 1, equação 2 e a interseção de 1 com 2. Se você for observar, você vai ver o seguinte. Quem dos dois é maior? O primeiro, então eu vou e coloco ele antes, depois, ó, porque ele é o maior. Ele diz que é menor, né? Menor. Aqui é 2,25. E o outro é 1,2 do lado de cá. Então a gente vai lá e coloca tracinho, bolinha. Aí ele diz que é maior. No caso aqui o valor é 1,2. A interseção entre eles, não é isso? Como a interseção entre eles, a gente vai lá e faz a linhazinha, ó. Desce a bolinha aqui, ó. Bolinha aberta, porque está aberta. Desce a outra também, ó. Bolinha aberta, porque está aberta. Certo? Então aqui, no caso, deixa eu só dar uma organizada aqui, ó. Deixar a bolinha aberta. Por que é que está aberta? Porque aqui o número é só maior ou menor, tá? Como tem valores neles ao mesmo tempo, a gente vai e riscar, ó, só entre onde está marcada ao mesmo tempo, que é no meio. Então, a solução está entre 1,2 e 2,25. Aqui dentro, ó, eu vou ter infinitos números. Se tem infinitos números, vai ter o quê? Várias soluções. Como ele não diz se o valor é inteiro, se o valor é fracionário, então tem infinitas soluções. Então, nesse caso aqui, a alternativa, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar falsa. Assim, o conjunto A. No conjunto B, vou fazer bem aqui em cima, no conjunto B. No conjunto B, ele diz o quê? Que 0 vezes x é igual a 2. Só que 0 vezes x é 0. Então, 0 vezes 2, eles são iguais? Não. Então, aqui também é o quê? Falso. No conjunto no conjunto C, ele diz o quê? Ó? Que x é inteiro e x ao quadrado é igual a 2. Quando ele diz o i, tem que satisfazer as duas, tá? Então, a gente vai lá e resolve essa equação. X ao quadrado é igual a 3. Só que não está ao quadrado, joga a bicha para o outro lado, Então, quando a gente faz isso, a gente vai observar o seguinte, que o 2, ó, ele vai como raiz quadrada. Então, fica
x é igual a raiz quadrada de 3. Só que é mais ou menos, tá? Mais ou menos. Só que mais ou menos fica um valor positivo e outro valor negativo, que são números irracionais. Só que ele diz que é inteiro. Ele diz aqui que o x é inteiro. Então, como é que o x é inteiro e na equação aqui ele é irracional? Então, aqui no caso, a gente vai dizer que ele é falso. Ok, pessoal? Ele diz que a gente diz que ele é falso. Falso. Bota o falso aqui, ó. Tá bom? E por último, o conjunto D, ele diz que 2x mais 1 é igual a 7. Passa o 1 para o lado de lá, ó. Passa ele para o lado de lá. Ó. Então, está positivo, ele vai passar para o outro lado o quê? Ó? Ele vai passar para o outro lado negativo. Então, eu vou ter o quê? Ó? 2x é igual a 7 menos 1. Então, quanto é 7 menos 1? 7 menos 1 é igual a quanto? 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 6. 6 dividido por 2 é igual a quanto? 3. 3 é só um valor, né? Se é só um valor, significa que essa equaçãozinha aqui, ela está representando o quê? Ela está representando um conjunto unitário, que só tem uma solução. Só tem uma solução. Então, é verdadeiro. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, nós temos o seguinte, pessoal. Quais dos conjuntos abaixo são vazios? Quais dos conjuntos abaixo são vazios? O primeiro, 0 é igual a 0. 0 vezes x é igual a 0. Isso aqui só tem uma resposta? Vamos lá, vamos analisar. Se a gente colocar 0 vezes x igual a 0, o x pode ser 1? Pode. Pode ser 2? Pode. Pode ser raiz de 3? Pode. Então, o x, ele pode assumir, o x poderá assumir vários valores. Vários valores. Então, se ele pode assumir vários valores, ele não é vazio. Ele tem infinitas soluções. Então, aqui é falso. Conjunto B. O conjunto B é uma inequação. A gente vai lá e monta ela, né? A gente vai lá e monta ela. Vamos pegar aqui a primeira, a segunda e a interseção entre elas, tá bom? Esse valor aqui, 9 dividido por 4, a gente já fez nas questões anteriores, né? 9 dividido por 4, eu posso representar como x, tal que x é maior que 2,25 e x menor que 1,2. A gente pode representar assim, né? 1,2. Aí vamos aqui colocar equação 1, equação 2 e 1, interseção 2. Lembrando que eu vou representar essa daqui como equação 1 e essa daqui como equação 2. Aí a gente vai lá e faz. X maior do que 2,25. Aí, 2,25, vamos dizer que esteja bem aqui, maior. E 1,2, aqui, 1,2. 1,2. Então, nesse caso de 1,2, observe que a solução aqui, nessa solução, ela não tem valor nenhum. Então, não há nenhum valor que coincida. Então, a solução aqui vai ser vazia. Se vai ser vazia, é um conjunto o quê? Vazio. Então,
a sentença B, ela é verdadeira. Ok? Item C. No item C, ele diz assim, ó, x é divisor de zero. Então, ó, x é divisor de zero. Então, 0 dividido por x. Esse valor aqui é zero. Então, eu vou ter vários valores que eu posso colocar aqui. Ó. 8 vai dar 0. 10 vai dar 0. Então, posso assumir vários valores. Então, cai na mesma situação dessa anterior. Ó. Eu posso substituir vários valores embaixo. Então, ela não é vazia. Ela vai ter infinitos valores que vai dividir 0. Então, é falso. E o conjunto D? Ele diz que x é divisível por 0. X é divisível por 0. Então, quando eu coloco assim, ó, x divisível por 0, esse valor ele não existe. Ele não é determinado na matemática, tá bom? Como ele não é determinado, ele é impossível, vamos dizer assim, ele não vai ser vazio, né? Ele é impossível. Então, o item D também é falso. Ok, pessoal? Não esqueça de deixar seu like aí, tá? Se inscreve no canal, ajuda bastante. Vamos para a sexta questão, pessoal. Na sexta questão, temos o seguinte, ó. Dê os elementos dos seguintes conjuntos: o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. No conjunto A ele diz que x, tal que x, é letra da palavra matemática. Quando ele diz que é letra da palavra matemática, eu vou lá e coloco. Quais são as letras da palavra matemática? Eu vou ter o M, eu vou ter a letra A letra T, a letra E, a letra I e a letra C. Conjunto B, ele diz, X é a cor da bandeira brasileira, né? Quais são as cores da bandeira brasileira? Eu vou ter o branco, o azul, o amarelo e o verde. O conjunto C, eu vou ter X, tal que X é nome do estado brasileiro que começa com a letra A. Quais são os estados que começam com a letra A? Eu vou ter o Amazonas, Amapá, o Acre e Alagoas. Esses são os estados brasileiros que começam com a letra A. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Na próxima questão diz o seguinte: sendo A, B, C e D conjuntos, né, classifique como V ou F cada sentença abaixo e justifique. Eu voltei aqui, ó, vou colocar o item A. No item A, ele disse que A contido em B. Lembrando que quando é contido, contém, não contém igualdade, a gente está trabalhando com conjuntos. Se é pertence, não pertence, é elementos. Então, o A está contido em D, aí a gente vai observar. Todos os elementos de A estão dentro de D, ó. Eu tenho 1 e 2. O D, 1 e 2. Então, é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque o conjunto, tanto o conjunto A, todos os elementos de A estão dentro de D. Item B. O A está contido no B. O A está contido no B. O A está contido no B? Não. Por que o A não está contido no B? Porque o número 1 não está aqui no B. Então é falso. Item C. O B
está contido no C. O B está contido no C. O B está contido no C. Todos os elementos de B estão dentro do C? Não. Faltou 2. Então é falso. O item D. O D contém o B. O D contém o B. Significa o quê? Que o D tem todos os elementos que pertencem ao B. Aí a gente vai lá no B e vê o número, 2 e 3. O 2 e o 3 estão dentro do D? Estão. Então é verdadeiro. O item agora é: o C é igual ao D. O C é igual ao D? Não. É fácil ver. Se você for observar, o C tem 3 elementos e o D tem 4 elementos. Não tem como eles serem iguais. Então é falso. E por último, o item F. No item F, ele diz o quê? Ele diz que o A não está contido no C. Então o A não está contido no C. Então o A e o A não tem os elementos 1 e 2? Aí eu vou lá e observo. Não tem os elementos 1 e 2. Então realmente o A não está contido no C. Então essa sentença ela é verdadeira. Ok, pessoal? Vamos para mais uma questãozinha, tá? Vamos para mais uma questãozinha, a questão de número 8. A questão de número 8. Na questão de número 8 diz assim, faça um diagrama de Venn que simbolize a situação seguinte: A, B, C, D não vazios, são conjuntos não vazios, C contido no D, não, D contido no C, e o C contido no B, e o B contido no A. Quando tem essas situações, você sempre vai pegar o último. Você vai lá no último. Quem é o último? O último não é o A? Então, o conjunto A vai ser o maior deles. E quem é que está contido dentro do A? O B. Então, B vai lá e eu faço. E quem é que está contido dentro do B? O C. Aí eu vou lá e faço C. E quem é que está contido dentro do C? O D. Então está aqui o conjunto D. Ok? Essa é essa representação. Ok, pessoal? Então, essa foi a primeira parte da teoria dos conjuntos, tá? Os exercícios. Logo depois você vai encontrar no nosso canal uma segunda parte. Não esqueça de deixar seu like e compartilha, tá? Ajuda bastante. E não esqueça de ver a teoria antes de assistir essa aula, tá? Veja a teoria para ficar mais fácil de compreender. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.